Boas pessoal, estamos então de volta com mais uma solução elegante de armazenamento para o MacBook Pro, que neste caso em particular é o 13 polegadas Retina Display. E se vocês não conseguirem ver a solução com este ângulo, eu vou colocar então um close-up. No entanto, queria aqui chamar a atenção que no passado vimos outras soluções bem elegantes e que funcionam muito bem. No entanto, a TarDisk tem uma particularidade, se assim o posso chamar, que é a de nos dar a possibilidade de expandir o armazenamento interno e dessa forma então conseguirmos instalar mais aplicações. Meus amigos, sem spoiler alerts, vamos diretamente para o vídeo. Como sempre, espero que gostem e vejo daqui uns segundinhos. E aqui estamos nós com o TarDisk versão de 256 GB num formato bem desenhado com um unibody de alumínio que lhe dá, juntamente com o MacBook Pro, mais classe do que as soluções que temos visto até aqui e que permite também que possamos expandir o armazenamento de um MacBook Pro 13 polegadas, 15 polegadas ou mesmo de um MacBook Air. E em relação à nossa habitual e rápida experiência de unboxing, não há muito que eu possa dizer, senão que vem dentro de dois envelopes plásticos e que quando os abrimos encontramos então o TarDisk em si, praticamente de metade do tamanho de um cartão SD. Encontramos também uma ferramenta para remover o TarDisk que parece uma palheta de uma guitarra e finalmente, como é habitual, também alguma documentação. E para utilizar o TarDisk, como pode imaginar, é bem simples, basta inserir na slot para cartões SD e se por acaso quisermos remover, então podemos utilizar a ferramenta de remoção. No entanto, na minha opinião, este tipo de armazenamento deverá ser visto como uma solução permanente e tendo isso em mente, acabamos por perder a capacidade de ler a partir do nosso leitor de cartões, não sendo, na minha opinião, mais uma vez grave, isto porque existem soluções bem simples no mercado. E assim que inserirmos o TarDisk, ele vai ser reconhecido como um cartão SD normal e pode até ser utilizado como tal, como unidade de backup de Time Machine, biblioteca de fotos e por aí fora, o que eu acredito não ser a melhor forma de utilizar a TarDisk. Isto porque a TarDisk tem a capacidade de expandir o nosso armazenamento interno e apesar de existir um guia para o processo, achei bastante fácil. Bastou correr a aplicação que vem com a TarDisk e depois então seguir os passos e em alguns minutos tinha tudo impecável. No entanto, apesar de ser fácil, eu aconselhava sinceramente qualquer um que compre a dar uma leiturazinha no guia, isto porque existem alguns passos importantes, como o da criação de um ponto de restauro para o caso de haver alguma falha ou mesmo se quisermos reverter o processo. E assim que o processo acabou, o meu MacBook Pro ficou então com 355 GB de armazenamento disponível, que é visível como duas unidades, mas para o sistema apenas visto como uma, e daí podermos então instalar aplicações e por aí fora. E uma das curiosidades que eu tinha era então acerca do Bootcamp, e apesar de no site da TarDisk estar bem explícito que não é suportado, eu tinha de experimentar, mas sem surpresas não funcionou. Ainda consegui chegar ao ecrã da instalação, mas não passou daí. E em termos de velocidades, o TarDisk por si só consegue atingir 75 MB na escrita e 83 na leitura, e quando usado em modo pairing, então atinge velocidades entre as que vimos na TarDisk e, claro, as velocidades do SSD, atuando de uma forma similar como a Fusion Drive com um buffer de leitura e escrita no SSD. Mas o que eu posso dizer é que em termos de aplicações ou utilização do dia a dia, não consegui ver diferenças na performance da máquina. E ainda antes de avançarmos para a conclusão, a minha opinião é que se estiverem à procura de uma solução de armazenamento para documentos, biblioteca de fotos e por aí fora, então existem soluções mais baratas no mercado, como a Transset Jet Drive, que já vimos aqui no canal. Por outro lado, se o objetivo for de expandir o armazenamento interno de forma a podermos instalar mais aplicações, então a TarDisk é uma solução interessante. E em conclusão, pessoal, as coisas que eu gostei mais foram então a qualidade de construção e o design da TarDisk. Tem um software fácil de utilizar, é uma solução elegante para conseguirmos expandir o armazenamento interno destas máquinas e finalmente velocidades muito boas. Por outro lado, nas coisas que eu gostei menos, infelizmente não suporta Bootcamp e finalmente o preço por gigabyte é muito mais elevado na versão de 256 GB do que na versão de 128 GB. E chegamos então assim ao fim de mais uma review, desta vez da solução de armazenamento TarDisk. Espero que tenham gostado do vídeo, se assim foi, não se esqueçam daquele habitual thumbs up. O meu nome é Roberto Jorge e como sempre, vejo no próximo.